Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Glória e poder na sua presença, esplendor e majestade no seu templo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Glória e poder na sua presença, esplendor e majestade no seu templo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Oremos. Senhor, que fizestes consistir na plenitude da lei, no vosso amor e no amor do próximo, dai-nos a graça de cumprirmos este duplo mandamento, para alcançarmos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ageu. No segundo ano do rei Dário, no dia 21 do 7º mês, a palavra do Senhor foi manifestada por meio do profeta Ageu. Vai dizer a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote,
e a todo o povo. Haverá entre vós algum sobrevivente que tenha visto este templo na sua primeira glória? E em que estado o vedes agora? Não se apresenta ele a vossos olhos reduzido a nada? Agora coragem, Zorobabel, coragem, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Coragem, povo todo da terra, oráculo do Senhor. Mãos à obra, porque eu estou convosco, oráculo do Senhor. Segundo a aliança que firmei convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito está no meio de vós. Não temais. Assim fala o Senhor do Universo. Dentro de pouco tempo, abalarei os céus e a terra, o mar e o continente. Abalarei todas as nações. Afluirão riquezas de todos os povos e encherei de glória este templo, diz o Senhor do Universo. A mim pertence a prata, a mim pertence o ouro, oráculo do Senhor do Universo. A glória deste novo templo será maior que a do antigo, oráculo do Senhor do Universo. E neste lugar farei reinar a paz, oráculo do Senhor do Universo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espero em Deus, espero em Deus, meu Salvador. Espero em Deus, espero em Deus, meu Fazei-me justiça, meu Deus, defendei a minha causa contra a gente sem piedade. Livrai-me do homem desleal e perverso. Espero em Deus, espero em Deus, meu Salvador. Vós, ó Deus, sois o meu refúgio, porque me abandonastes. Porque hei de andar triste sobre a pressão do inimigo. Espero em Deus, espero em Deus, meu Salvador. Enviai a vossa luz e verdade, sejam elas o meu guia e me conduzam à vossa montanha santa e ao vosso santuário. Espero em Deus, espero em Deus, meu Salvador. Eu irei ao altar de Deus, ao Deus que a mim
toda cítara vos louvarei, Senhor meu Deus. Espero em Deus, espero em Deus, meu Salvador. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Filho do Homem veio para servir e dar a vida pela redenção dos homens. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus orava sozinho, estando com ele apenas os discípulos. Então perguntou-lhes: quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: uns João Batista, outros que és Elias, e outros que és um dos antigos profetas que ressuscitou. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: és o Messias de Deus. Ele, porém, proibiu-lhes severamente de o dizerem, fosse a quem fosse, e acrescentou: o Filho do Homem tem de sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. Tem de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O profeta Ageu, como vimos na primeira leitura, viveu no tempo em que o povo judeu tinha regressado do desterro da Babilônia. E o profeta Ageu motivava o povo judeu a reconstruir, a reedificar a sua identidade, a sua soberania, mas sem descuidar os valores religiosos, os valores espirituais representados no templo. Ageu recorda que Deus está próximo do seu povo. Naquele momento da história, está tão próximo como naquele momento em que o próprio Deus os libertou da escravidão do Egito. Foi o próprio Deus que libertou o seu povo
do desterro da Babilónia. Por isso, esta reedificação, esta reconstrução da sua identidade não podia ser feita sem ter em conta a aliança firmada em tempos antigos com este Senhor Deus. Então, Ageu dizia-lhes: mãos à obra, coragem, o Senhor está convosco. Mãos à obra, não tenhais medo, não vos acomodeis. O próprio Deus promete-lhes que o futuro será melhor que o passado, que a glória do templo, daquele novo templo, será maior que a do antigo templo. Não quer dizer que o templo novo fosse tão esplendoroso como aquele que foi construído antigamente por Salomão, mas continua a ser e continuará a ser o melhor símbolo da aliança firmada entre um Deus próximo e um povo que prometeu viver segundo a vontade de Deus. Irmãs e irmãos, que mensagem este texto nos dá hoje para cada um de nós? A seguinte mensagem: não nos deixemos iludir, não nos deixemos levar pelos profetas das desgraças, não nos deixemos levar pelos profetas dos males, não nos deixemos vencer pelo pessimismo. O pessimismo bloqueia a ação. O pessimismo bloqueia a aventura, o esforço de recomeçar, a vontade de renascer, a vontade de reconstruir a vida. O pessimismo alimenta a preguiça e também a desculpa de não colocarmos as nossas mãos e todo o nosso ser ao serviço da evangelização e da reconstrução da nossa vida, da reconstrução da nossa sociedade e do mundo onde vivemos. Também hoje, aquelas palavras que nós ouvíamos de Ageu, que eram transmitidas, porque era uma mensagem de Deus ao povo, é para nós. Coragem, mãos à obra, o Senhor Deus está convosco. Coragem. Não fiqueis no pessimismo, não fiqueis na ideia de que já não vale a pena, que não somos capazes. Não fiquemos nesta ideia, porque esta não é a ideia dominante cristã. O Senhor está contigo e por mais ruinosa que seja a sociedade, por mais ruinosa que seja a situação em que vivemos, à nossa volta e mesmo dentro de nós, quanto maior for essa ruína, mais urgente será o nosso trabalho e a nossa missão, sempre à luz e na configuração com Jesus Cristo. Por isso, aquela pergunta de Jesus no texto do Evangelho também hoje é para cada um de nós. Se bem nos recordamos, ontem Herodes, o tetrarca Herodes, estava curioso em saber quem é Jesus, quem é este homem. E hoje é o próprio Jesus que faz a mesma pergunta aos seus discípulos. Em primeiro lugar, diz-lhes: quem dizem as pessoas que eu sou? E a resposta é a mesma de ontem. Dizem que tu és Elias, que voltou outra vez, que és João, que ressuscitou, que és um dos profetas. Mas depois, Jesus, diretamente aos seus discípulos, faz a pergunta: e vós? E vós quem dizeis que eu sou? E claro, Pedro, sempre o mais decidido do grupo, faz a profissão de fé, a confissão de fé em nome de todos.
Tu és o Messias de Deus. Tu és o Messias de Deus. Tu és o enviado de Deus. Tu és o ungido de Deus, no qual Deus derramou o seu Espírito, o ungiu para que levasse a bom termo e até ao fim a missão que Deus Pai lhe confiou. Tu és o Messias de Deus. Esta pergunta, como vos dizia há pouco, hoje é para cada um de nós. E quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para mim? Sim, claro, nós já sabemos que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador da humanidade, que Ele é o ungido de Deus, que Ele é o enviado por Deus. Mas, irmãs e irmãos, esta convicção de fé frequentes vezes tem de ser analisada, tem de ser refrescada na nossa vida. Teremos que pensar muitas vezes, mas em que Jesus Cristo, qual Jesus Cristo eu acredito? Num Jesus, numa ideia de Jesus feito à minha maneira, aos meus gostos, ou o autêntico Cristo que leva a cruz pela salvação de todos? Recordemos que à confissão de Pedro, tu és o Messias, Jesus acrescentou o anúncio da sua paixão, morte e ressurreição. E este lado do Messias não era bem-vindo pelos apóstolos. Eles não estavam à espera do Messias assim, mas esperavam um Messias triunfalista, um homem poderoso no aspecto político e no aspecto social. Não estavam à espera de um Messias a ser desprezado e a ser morto e liquidado pelos seus adversários. Que Jesus eu tenho na minha vida? Um Jesus somente aquele que aparece nos momentos do Evangelho, aqueles momentos tão bonitos, em que nos fala de bondade, em que nos fala de misericórdia, em que fala de proximidade, em que faz milagres? Ou também de um Jesus que me pede conversão, renúncia, renascer à luz da sua graça, de levar a cruz, de me renunciar a mim próprio e levar a cruz todos os dias? Que Jesus eu anuncio. E hoje podemos pensar assim: quem é Jesus hoje, neste momento concreto da minha vida? Quem é Jesus para mim? Não nos esqueçamos que a boa nova que devemos anunciar não é a nossa boa nova, mas é a boa nova de Jesus Cristo, que é consoladora e é exigente ao mesmo tempo. Nunca esqueçamos que o Cristo que comungamos na Eucaristia é o corpo que foi entregue por todos nós na cruz para a nossa salvação, para a vida na sua plenitude. Irmãs e irmãos, peçamos a Jesus que nos dê a graça de acreditar que Ele é o Messias de Deus e o Filho do Homem, que esteve morto, mas agora vive para sempre, dizendo: Jesus, Filho de Deus, aumentai a nossa fé. Jesus, Filho de Deus, aumentai a nossa fé. Pela Igreja Santa, para que anuncie por toda a parte que Jesus é o Messias de Deus que veio ao mundo
e o Filho do Homem que morreu e ressuscitou, oremos ao Senhor. Jesus, Filho de Deus, aumentai a nossa fé. Pelos homens e mulheres do nosso tempo que rejeitam Cristo, o Evangelho e a salvação, para que o Pai os chame um dia à luz da fé, oremos ao Senhor. Jesus, Filho de Deus, aumentai a nossa fé. Pelo povo de Israel, libertado do Egito, testemunha de muitas glórias e infortúnios, para que não esqueça a sua aliança eterna com Deus, oremos ao Senhor. Jesus, Filho de Deus, aumentai a nossa fé. Pelos que perdem a coragem e desanimam, para que o Espírito os faça compreender que não existe verdadeiro amor sem sofrimento, oremos ao Senhor. Jesus, Filho de Deus, aumentai a nossa fé. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que a palavra e a comunhão do Pão Celeste nos deem força na caminhada para Deus, oremos ao Senhor. Jesus, Filho de Deus, aumentai a nossa fé. Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, ensinai-nos a amar a vossa cruz e a confessar que por ela nos salvastes. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do teu nome, para a nossa bem e toda a Santa Igreja. Aceitai benignamente, Senhor, os dons da vossa Igreja, para que receba nestes santos mistérios os bens em que pela fé acredita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus da aliança e da paz, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós chamastes e fizeste sair Abraão da sua terra, para o constituir pai de todas as nações. Suscitaste Moisés para libertar o vosso povo e conduzi-lo à terra prometida. Na plenitude dos tempos enviastes o vosso Filho,
hóspede e peregrino no meio de nós, para nos redimir do pecado e da morte, e destes ao mundo o vosso Espírito, para fazer de todas as nações um só povo que caminha para o vosso reino, na liberdade dos filhos de Deus, segundo o mandamento novo do amor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Ó a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos
que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno, entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Ao desplazar-se para comulgar, todos devem guardar a distância de seguridade.
La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo, que sois o Salvador do Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo, que sois o Salvador do a toda hora bendirei o Senhor, o seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor, ouçam e alegrem-se os humildes. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo, que sois o Salvador do Enaltecei comigo o Senhor, exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois
Como é belo o vosso templo, Senhor Deus do universo, como é belo, Senhor. Como é belo o vosso templo, Senhor Deus do universo, como é belo, Senhor. Felizes os que moram em vossa casa, podem louvar-vos continuamente. Felizes os que em vós encontram a sua força, os que caminham para ver a Deus em Sião. Como é belo o vosso templo, Senhor Deus do universo, como é belo, Senhor. Vosso templo, Senhor Deus do universo, como é belo, Senhor. Oremos. Sustentai, Senhor, com o auxílio da vossa graça, aqueles que alimentais nos sagrados mistérios, para que os frutos de salvação que recebemos neste sacramento se manifestem em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Caros peregrinos, irmãs e irmãos, a pergunta hoje é para nós. E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus é o Filho da Virgem Maria, que aqui se manifestou na cova da Iria a 3 simples e humildes pastorinhos. Mas esta mulher disse-nos que ele era o seu filho e, mais do que isso, fazei tudo o que o meu filho vos disser. Isto vai ao encontro daquilo que se ouviu no Monte Tabor e no Rio Jordão no dia do batismo de Jesus. Este é o meu filho muito amado, escutai-o. Levemos este Jesus, que nos dá uma mensagem consoladora e exigente ao mesmo tempo, levemo-lo como ideal sempre da nossa vida. A continuação de uma boa peregrinação para todos, também de modo especial para o grupo do Sr. Padre, da Paróquia de Famões, do Diácono, que hoje vieram a Fátima, e a todos vós que ainda hoje regressais para as vossas terras e para as vossas famílias, fazei uma boa viagem e levai a fé e a coragem fortalecida para a vossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.